Professor, Netanyahu almoça com Trump. Trump diz que ele está interrompendo guerras pelo mundo, que ele não gosta de ver pessoas morrendo, que ele está infeliz com o Putin, porque o Putin que começou a guerra com a Ucrânia, junto com o Biden. Esse Trump não tem mais limite, né? E o Netanyahu também indicou ele para o Nobel da Paz. Eu queria começar conversando com o senhor sobre tudo isso. O Trump está meio frustrado porque ele quer ganhar o Nobel da Paz, né? Então ele atacou o Irã, mas ele atacou rápido, meio assim, foi um esquete, foi assim, como se diz assim, meio encenação, para não parecer que ele estava participando de uma guerra, né? Então ele fez um ataque relâmpago, cirúrgico, meio combinado, não afetou nada da produção nuclear do Irã e pronto, acabou. Dá cessar fogo rapidinho, acertou Estados Unidos e Irã e pronto, né? Para dizer que não começou guerra nenhuma, né? Quem começou foi Israel, né? Bem, agora ele diz que quer fazer um cessar-fogo na Palestina, né? Ele apoiou o genocídio, né, o tempo todo, desde que tomou posse. Agora que está escandaloso, né? A coisa está escandalosa, né? Então o genocídio lá ganhou proporções, aquela aura que encobria, né, Israel, que protegia parte das pessoas acreditam na lenda bíblica, né, de que esse é um povo eleito, escolhido, que aquela terra Deus prometeu para eles, etc. Parte do povo ainda acredita nessas, desculpe com todo respeito quem acredita, mas bobagens bíblicas, né? Mitos, absolutamente mitos, né? Parte das pessoas que acreditam nisso agora fraturou, quebrou aquela aura protetora, né? Porque Netanyahu só pensa nos seus interesses pessoais. Quanto mais guerra tiver, mais ele continua no poder, mais o genocídio prossegue. Por que o cessar-fogo não é definitivo? Por que não é definitivo? Porque eles precisam de um tempo para descansar, arrefecer, precisam reabastecer, precisam reestocar as munições, os mísseis. E veja, Viaro, que a proposta que está sendo discutida são 10 reféns vivos e 18 corpos. Mas tem 25 vivos ainda. Por que não troca logo tudo e para a guerra? Não. Porque a guerra vai começar daqui a 60 dias. Ela vai retomar a guerra. E vai retomar com a anuência dos Estados Unidos. Pô, mas ele não é um pacificador? Ele quer ganhar o Nobel da Paz, mas como que vai ganhar o Nobel da Paz patrocinando guerra? Esse livro que eu estou pondo em evidência aqui é um livro de 2007, que eu li no ano que ele saiu nos Estados Unidos. Nenhuma editora no Brasil, passado 18 anos, é do professor John Mearsheimer. O segundo nome não é famoso. Ele é da linha realista, né? É o maior analista político dos Estados Unidos. Tem outros nomes famosos. Nós temos o Pepe, lá no Irã tem o professor Said Marandi, tem outros. Mas nos Estados Unidos o Mearsheimer é o que tem de melhor. É o que tem de melhor, né? E não apareceu uma editora para... Eu não tenho estrutura para, né, direitos autorais, o cara é famosíssimo. Quem sou eu, né, para traduzir um livro desse e editar aqui no Brasil, né? Mas ele discute quem é que manda em quem. E é Israel que manda na política externa dos Estados Unidos ou vice-versa, né? E vai ficando comprovado que é Israel que define a política externa dos Estados Unidos. Porque nós fomos formados numa concepção de que se os Estados Unidos quiserem, eles param a guerra lá em Gaza.
professor Jeffrey Sachs, ele disse outro dia, num desses canais aí, o canal do Glenn Dixon, né? Ele é dinamarquês, mas inteligência artificial dubla tudo, o canal dele só fala inglês, mas tem a versão para o português nosso, né? O Jeffrey fala assim, os Estados Unidos podem parar a guerra na Ucrânia, podem parar a guerra em Gaza. Será que podem mesmo? Será que querem parar? Quer dizer, então você põe em xeque o real interesse do Trump e, mais do que isso, o real poder de parar. Nessa altura do campeonato, eu acho que nenhuma das duas coisas, nem ele talvez queira mesmo parar, e nem tenha o poder de fazê-lo, né? Nem ele queira parar, porque se ele quisesse, por que ele apoia um cessar-fogo de só 60 dias? Está aqui na primeira página do Haaretz. Haaretz é o maior jornal de Israel. Já mudou a manchete. É manchete randômica, né? Uhum. Mas a manchete anterior estava dizendo, uma das manchetes anteriores randômicas dizia, quer dizer, claro, não é a posição oficial do governo israelense, mas um dos ministros, que é uma composição de 5 partidos, né? É o Likud, que tem 32 deputados, e eles têm 64 deputados. Então, ele arranjou mais 32 para dar 64. Então, ele fez aliança com mais 4 partidos. Um desses 4 partidos, que é partido religioso, de extremíssima direita, que é o Partido Judeus Unidos pela Torá, Jewish Unity of Torah, né? Ele declarou o seguinte: é nosso projeto juntar toda a população de Gaza, 2 milhões de pessoas, comprimi-los todos em uma cidade chamada Rafah, que é ali na fronteira com o Egito, jogar tudo ali, reconstruir a cidade e jogar 2 milhões de pessoas ali. Rapaz, onde que esses caras estão com a cabeça? A faixa de Gaza é 300 quilômetros quadrados, é um retângulo, né? Eles vão comprimir tudo em 2 milhões. Aqui, ó. Concentrar toda a população numa cidade em ruínas, né? É uma barbaridade. E eles falam isso com a maior naturalidade do mundo, né? Claro, não é a proposta ainda do Netanyahu, né? Mas pode ser aprovada no gabinete isso. É claro que isso não vai ser aprovado, os palestinos... Outra proposta que está em discussão, após o cessar-fogo, eles dizem que a paz definitiva só viria com o exílio de toda a liderança do Hamas. Eles teriam que sair da faixa de Gaza e ir para o Egito. Mas é uma brincadeira, você nasceu ali naquela região, você é líder, você exerce liderança, eles têm lá ministérios, como se fosse Ministério de Saúde, Ministério da Educação, eles cuidam da população de Gaza. Você vai exilar essa liderança no Egito. Então é uma barbaridade jamais vista. Acabou a questão da civilização, não tem mais, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Tudo levava a crer que eles anunciariam hoje em Washington o acordo, mas você vê que alguma coisa azedou. Os jornais de Washington, os 3, né? O Washington Post, o New York Times e o Wall Street Journal. Eu assino o New York Times, que ali, se você não assina, você não lê. Então eu assino um dos 3, que é tudo caro a assinatura, né? Eu não tenho recurso para assinar todos, né? Eu assino Eu País, Le Monde, eu assino vários, né? O meu canal não tem renda suficiente para eu assinar tanta coisa, né? E aí o New York Times, eles estavam... Esse aí eu posso ler, tudo que eu clicar eu leio, né? Os outros não. Você sabe como funciona, né, Viado? Então, você clica, ele já pede para você assinar. Se você não é assinante, você não lê. Uhum, uhum.
No New York Times eu leio tudo, né, que eu pago. Né? O Haaretz é a mesma coisa, eu pago e eu leio. Mas o New York Times anuncia que esse é um acordo, cessar-fogo, um acordo provisório, né? Aquele negócio que também corria que Netanyahu não para a guerra porque ele tem vários processos em andamento. Esses processos podem parar a qualquer momento. O Trump interferiu, né? Aliás, se tiver tempo, a gente comenta um pouco a interferência que o Trump, a interferência indevida aqui que ele fez no Brasil. Ele postou um Twitter saindo em defesa do Bolsonaro. Você ficou sabendo, né? Uhum. Você deve ter até o conteúdo traduzido para o português. Valeria a pena a gente debater isso depois, né? É a minha próxima pauta aqui. É a próxima pauta. Quer dizer, tá ligado com a questão internacional, né? Não foge muito do tema internacional, né? E tem a postura do Eduardo Bolsonaro depois disso. Né? Ainda tem o fato do Tarcísio de Freitas ter compartilhado o post do Trump. É uma barbaridade esse Tarcísio, né? Por isso que ele não vai. Duvido que ele seja candidato, ele vai tentar a reeleição aqui, o doutor Geraldo vai derrubá-lo, vamos enterrar de vez esse fascista, né? E se tiver tempo, vamos ver se a gente comenta o BRICS no Brasil, né? Claro. Que a imprensa mundial inteirinha, rapaz, escondeu. Não tem uma linha no Washington Post, no New York Times e no Washington Post. Nada. Uma linha. Não tem também nos jornais ingleses. Nada. O mundo não noticiou o maior evento geopolítico do mundo. Eles não deram uma linha. Mas a Casa Branca se pronunciou dizendo que o Trump vê o BRICS como um movimento anti-Estados Unidos. É isso, mas eles estão certos, né? Mas a gente chega lá. Mas então, para a gente fechar essa questão da Palestina, é um acordo que alguma coisa aconteceu, que ele era para ser anunciado lá na Casa Branca. Não sei se já acabou a reunião, né? 21h35, é quase o mesmo horário Nova York, se bem que eles não estão em Nova York, né? Eles estão em Washington, né? É uma das pontas aí. Você pode dar uma pesquisada ou pedir para o Fabrício pesquisar se já tem aí algum resultado, né? Então, não saiu esse. O Trump queria anunciar o cessar-fogo já hoje, o acordo. O Hamas sinalizou que topa o acordo, né? Porque ninguém aguenta mais a guerra. Quem está morrendo. Acabei de fazer uma live no meu canal, um espectador perguntou quantos israelenses morreram desde 7 de outubro, né? Soldados, né? Esse é um número que ninguém sabe, porque a censura militar em Israel é duríssima. Quando chegam os funcionários do exército, igual nos Estados Unidos, com aquela bandeira na casa lá para anunciar que seu filho morreu, etc., entrega a bandeira de Israel, entrega uma medalha, não sei o quê, a mãe vai receber uma pensão, né? Eles dizem para ela, olha, se a senhora autorizar não divulgar a morte do seu filho, a senhora vai ganhar mais X. Maravilha. Então, as mães falam, tá bom, não tem problema, eu aceito, não. Então aí vem aquele dinheirão a mais, sabe? Então nem as famílias autorizam a divulgação. Então, mas as estimativas aí que foram 1.500 soldados nessa guerra. Claro, morreram 60 mil palestinos, né? Quer dizer, é 1 para 40, né? Se não estou errado a conta, né?